Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Claro, eu já pergunto sobre a história de instabilidade política e econômica do Equador. Antes de falar do assassinato, do triste evento, a gente precisa dar um contexto mais geral do Equador, né? O Neto, como eu já disse, é um prazer tê-lo aqui conosco para discutir. Você que viveu no Equador, acompanha, conheceu o Fernando Villavicencio, mas a gente precisa, como eu disse, olhar para o cenário de instabilidade que o país tem enfrentado ao longo de sua história, antes de falarmos no assassinato e no papel que cumpria na política de nosso irmão, né, o jornalista Fernando Villavicencio. Desde a independência, o Equador tem experimentado uma série de levantes operários e camponeses e indígenas, frequentemente acompanhado de quedas, inclusive quedas sucessivas de governo e até mesmo constituinte. Essa turbulência política muitas vezes esteve ligada às desigualdades socioeconômicas profundas e às questões de representatividade. Nos últimos 30 anos, em verdade, parece que se intensificou, com dezenas de levantes populares e quedas de governo. Em meio a essas lutas, se destaca também o governo Rafael Correa, que emergiu como uma figura significativa, liderando o país em um período de relativa bonança econômica. Seu governo, em certo interregno, constitui um certo interregno de crises políticas. E também foi marcado por políticas ditas de esquerda. Inclusive, aqui no Brasil, o Equador se tornou também destaque por conta dessa figura e manteve estreitos laços com movimentos similares na América Latina, inclusive no Brasil. No entanto, a queda do Correa, foi marcada por alegações de corrupção e escândalo muito similares ao governo Lula e com laços, inclusive, por conta da Operação Lava Jato, que abalaram a estrutura políticas e econômica. Já com o atual governo de Guilherme Lasso, a situação política não pareceu se estabilizar, muito pelo contrário. Lasso sofreu um processo de impeachment, chegou a enfrentar, somado a desafios econômicos persistentes, e trouxe ainda mais incerteza. E agora o assassinato chocante do candidato presidencial Fernando Villavicencio, com novos elementos de complexidade. Então, eu te pergunto, Neto, diante desse contexto, estamos ansiosos para ouvir a sua percepção sobre como o Equador chegou a esse ponto e quais as possíveis desdobramentos no cenário político e social da nação. Isso antes de entrar especificamente tanto na crise constitucional, que convocou essa eleição antecipada, como o próprio do assassinato do Villavicencio. Fala um pouco a trajetória de instabilidade, inclusive econômica, desigualdade, que leva a esse turbilhão. Neto, é contigo. Bom, boa tarde a todos e todas, mais uma vez. O Equador é um país que a gente conhece pouco, mas ele tem uma das histórias mais maravilhosas da América Latina, de lutas do povo, um povo muito aguerrido, uma forte tradição de luta mesmo. Eu não vou pegar desde a independência, mas porque seria muito longo o período, mas eu vou pegar dos últimos 40 anos. Vamos pegar os anos 80. Os anos 80 aqui no Brasil, os mais velhos devem se lembrar que nós tivemos algumas greves gerais, umas 3 ou 4 greves importantes. Nunca foram 100% gerais, mas foram muito importantes. No Equador, nós vamos falar que nos anos 80 nós tivemos 10 greves gerais. 10 greves nos anos 80. Quer dizer, nós podemos dizer que teve uma greve geral por ano, pelo menos. Isso não é qualquer coisa. Isso mostra como é que estava a classe trabalhadora no seu processo de luta, nas suas reivindicações, no seu sentimento que as coisas não iam bem, que tinha que mudar. Isso é nos anos 80. Nos anos 90, ele teve marcado por uma outra questão. Nos anos 90, é a luta contra as privatizações. Eles, enquanto na Argentina nós vimos a privatização da empresa petroleira, na Bolívia vimos privatização, em todo aquele lugar nós vimos privatização do setor petroleiro e mineiro nos países, o elétrico. No Equador, eles passaram os anos 90 inteirinhos sem privatização, com muitas lutas. Foram 10 anos de luta contra as privatizações. Tem uma greve famosíssima, que é dos encadenados do óleo duro,
que é acorrentados ao oleoduto. O oleoduto ele vai passando pelas comunidades e as comunidades iam se acorrentando em dias organizados. Era um movimento de massas gigantesco contra a privatização. Chegou um momento em que a privatização não ia nem para trás nem para frente, e o povo encadenado ali, acorrentado. Alguém tem a brilhante ideia de dizer o seguinte: cada dia que passar aqui, a gente vai cortar uma falange do dedo. Aí entrou, tudo quanto é que foi político, entrou o bispo, entrou o papa, todo mundo, o dedo, foi Deus que fez, não sei o que. Fala, tá, tudo bem, quem fez foi Deus, mas o petróleo é nosso. Então eles passaram todo o ano 90, os anos 90, sem nenhuma privatização. Olha só, nós aqui nos anos 90, o que nós perdemos? Nós perdemos o sistema elétrico, o telefone, né, pelo Fernando Henrique, para a gente começar a conversar, né, sem contar as indústrias e outros sistemas. Bom, lá não teve isso, ponto final. E isso por luta. Quando chegou em 99, havia uma crise muito grande da dívida e o Jamil Mawad, o presidente, ele resolve dolarizar a economia. O que significava dolarizar a economia? Primeiro, não tinha mais a moeda, o sucre. Acabou o sucre. Você tinha que ir no banco trocar por uma moeda de dólar. Por bilhete de dólar, acabou. Não tinha tudo dolarizado. Aí causou aquele certo frisson, né? O que é isso, trocar por dólar? Mas não ficou só nessa medida. Porque ao dolarizar, ele fez um feriado bancário, congelou o dinheiro de quem tinha. Primeiro, dolarizou, aumentou a gasolina, congelou os salários. O que aconteceu? A inflação disparou porque todo mundo queria fixar seus preços já em dólar, no preço. Então, aí o país explodiu. Isso foi em 99, essas medidas. Quando chegou no dia 21 de janeiro, comecinho do ano de 2000, se juntaram os indígenas, os elétricos, os eletricitários, os petroleiros, todo mundo junto. Vamos fazer uma manifestação, vamos embora. Em frente ao palácio. E os militares que estavam descontentes foram lá também. Foi soldado, foi cabo, foi sargento, foi tenente, foi capitão, foi coronel, foi todo o exército para a manifestação. Juntos. Aí alguém teve uma ideia mais brilhante e disse, já que estamos todo mundo aqui, por que a gente não invade esse trem aí? Era uma manifestação. Era uma manifestação. Por que nós não invadimos o Carandolé? Que é o Palácio Presidencial. Eles invadiram o Carandolé. O Jamil Mawad, desesperado, pegou o helicóptero e fugiu pelo fundão lá, um quarteirão inteiro, né? Fugiu pelo fundo e foi embora. E nesse processo todo, olha que coisa maravilhosa, veja só, nós estamos falando de 2000, 1989, caiu o Muro de Berlim. Havia toda aquela propaganda, o socialismo morreu, aqui o capitalismo venceu, os trabalhadores, o que resta agora é se acomodar e levar a vida, a juventude não tem nada que reclamar mais. Era uma ofensiva brutal em cima de nós, e de repente, eles invadem o palácio, e no processo de invasão, eles escolhem quem vai governar o país. Vai governar o ex-presidente da Suprema Corte, que é um advogado famoso lá, vai Lúcio Gutierrez. Voltei. Voltou. Estou aqui. Pois não. E vai também governar o coronel do Exército, Lúcio Gutierrez. Eles fazem um triunvirato e que governa o país por muito pouco tempo. Não passou de 8 horas. Mas foi uma experiência. Não foi uma manifestação em Brasília. Ocuparam o Palácio do Planalto e disseram, nós vamos governar. É outra história que nós estamos falando. Então, isso foi o Equador em 2000. Nesse processo riquíssimo, tem uma reversão, a CONAI manda os índios para casa, todo mundo feliz, estava governando, o exército retomou a iniciativa, prendeu todo mundo e entregou o poder para o Noboa, que não conseguiu governar. Aí houveram eleições, em seguida, 2 anos depois teve eleições, ganhou o Lúcio Gutierrez, que era esse coronel, que havia estado preso, e ele cai, com 2 anos de mandato, ele cai de novo, porque a crise é muito grande no país. Em 2 anos ele cai. Quer dizer, nós temos 2 presidentes que caem em 5 anos.
e derrubado pela ação das massas. Isso que é importante a gente dizer. Não foi um impeachment votado pelo Centrão, foi pela ação das massas. Uma coisa... O Correia, quando cai, ele tem um governo provisório, o Palácios, e daí se candidata o Correia. O Correia chega, ele não é nenhum besta, ele chega dizendo eu sou de esquerda, ele não vai chegar dizendo eu sou de direita, eu sou um direitoso. Ele era um professor da principal universidade de lá, São Francisco, onde estudavam os filhos da alta burguesia, e tinha alguma relação com o Jubileu Sul por causa da dívida, mas lá todo mundo era contra a dívida. Todo mundo estava contra a dívida. Não precisava ser de esquerda para estar contra a dívida, todo mundo era contra a dívida. Eu fui em muitos debates com o Correia e achava ele um liberalzão. Mas ele começa a governar como de esquerda, eu sou socialismo do século XXI, aquele papo todo. E a primeira coisa que ele faz é demitir os funcionários públicos. E aqueles que lutaram contra foram presos, perseguidos. E depois, quando o negócio estabiliza, ele começa a fazer negociatas com a China e com a Petrobras e também com a Odebrecht. E aí começam as denúncias que nós vamos falar mais adiante para falar do Fernando. Bom, ele faz seu mandato, um desastre, porque ele não resolve o problema da crise, e vem o banqueiro Guilherme Lasso. O Guilherme Lasso chega falando grosso, vai ser assim, vai ser assado, e ele se encara logo com 2 baita levantamentos. O último, Almir, para você ter uma ideia, demorou 18 dias. Nós nunca tivemos um levantamento indígena e popular de 18 dias. E mais ainda, os indígenas iam para a cidade, e a população da cidade, que às vezes via o movimento dos indígenas, se colava na manifestação dos indígenas. Então, se transformou não só no movimento indígena, mas no movimento indígena e popular. Muitas mortes, começou a aparecer pela primeira vez grupo de extrema-direita, e aí foi. Então, isso é só para a gente começar a entender um pouquinho o que é o Equador. Não sei se deu para dar uma entendida o que é o Equador. Essa é uma foto do último levantamento do ano passado. Não sei se deu para a gente dar uma explicada aqui sobre o que foi. Sim, sim. Aproveitar, antes de fazer mais um... Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.